enfermidades. É o Senhor que perdoa os pecados. E bem sabemos que muitas doenças e enfermidades vêm através de pecados, ó Deus, mas vem também para a glória do teu nome, Pai amado, ó Pai querido. Nós sabemos, meu Deus amado, Deus querido, que o Senhor faz como quer. Pai amado, ó Pai querido, cura, Senhor da glória. Visita, meu Deus, vidas que estão em leito. Visita, meu Deus amado, Deus querido, Cauã, Senhor da glória. Visita, Pai amado, ó Pai querido, em nome de Jesus, onde estiver aqui uma vida representada, que os seus servos estão colocando diante do Senhor em oração, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha, Pai amado, derramar a cura, meu Deus amado, que venha dar testemunho de Ti, ó Deus amado, em nome de Jesus. Pai, assim eu peço, Pai amado, também pelos médicos que atendem, Pai amado, Pai querido, muitas vidas que são, Pai amado, Pai querido, para consulta, Deus amado, seja com a mente desses médicos, dos enfermeiros, ó Deus amado, Deus querido, Pai, dê eficácia nos medicamentos, meu Deus amado, em nome de Jesus. Tudo nós colocamos diante do Teu altar, porque o Senhor, Pai amado, tem todo o poder e faz como quer. Assim eu oro, Pai amado, Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, em concordância, Senhor, com aquilo que foi apresentado ao Senhor, Pai, agora nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, orar, Pai, pedir ao Senhor que venha visitar o nosso país, visita, Senhor, nossa nação, ó Pai, as nações são do Senhor, Pai, em nome de Jesus, começa a operar, Senhor, no nosso país, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que nós estejamos, ó Pai, ligados e posicionados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nesses dias, ó Pai. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, começa a operar e a trabalhar, Pai. Ó Deus querido, Senhor, ó Pai, quando o Senhor, ó Pai, reina, sabemos que é o Senhor, Pai, que está, ó Deus, promovendo, ó Pai celestial. Todavia, Pai, ó Deus querido, nós temos visto, Senhor, caos, ó Pai, temos visto, Senhor, ó Pai, o derramamento de sangue, ó Pai, temos visto, meu Deus, ó Pai, tantas coisas acontecerem, ó Pai, tanta corrupção. Pedimos ao Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, começa, Senhor, Deus querido, Senhor, a operar. Meu Deus, começa a operar, Pai, ó Deus querido, ó Pai, meu Deus, começa a operar em nome de Jesus, Pai, para que haja ordem, ó Pai celestial, para que haja, Senhor, alinhamento nessa nação, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, ó Deus, assim, ó Pai, como nós estamos orando, oh, aleluia, assim como nós estamos orando, Jesus, para, Senhor, ó Deus querido, Senhor, para que haja, Senhor, ó paz, prosperidade, ordem na nação. Ó Pai, os bruxos, ó Pai, estão lutando contra e orando o contrário, mas em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que estão buscando, Pai, o derramamento de sangue, a destruição, a violência, o atentado contra a mulher, o atentado nas estradas, ó Pai, aqueles que estão levantando oração para poder destruir este país, ó Pai, nós repreendemos pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, ó Pai. Hoje, Pai, hoje o Senhor está revelando, Pai, ó Deus querido, aquilo que está se ordenando, ó Pai, porque se nós oramos pela ordem, alguns, ó Pai, se movem, Senhor, filho de Satanás, pela desordem, mas em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós vamos contra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja clama juntamente, em nome do Senhor, nós vamos contra aqueles que estão orando pela destruição, pelo favor do adversário da nossa alma, nós oramos contra em nome de Jesus. Meu Deus, começa a operar, começa a visitar esse país, ó Pai, começa, Senhor, a visitar, Pai, ó Pai, aqueles que estão posicionados lá, Pai, ó Deus querido, que estão nas cadeiras altas que governam esta nação, ó Pai, estas pessoas, ó Pai celestial, sim, estas mesmas, ó Pai, que estão, ó Pai celestial, se prostrando, ó Pai celestial, aqueles, ó Pai celestial, Deus querido, que não louvam, que não tem nada a ver com o nome do Senhor, meu Deus querido, Senhor, aqueles que estão entregando as suas devoções, ó Pai, ó Deus querido, Senhor, a diversos deuses, ó Pai, em nome de Jesus Cristo,
ó Pai celestial, vai removendo estes, ó Pai, e vai levantando justos, vai levantando corretos, vai levantando, Pai celestial, ó Deus querido, aqueles que, ó Pai, estão posicionados para agir, ó Pai, de maneira, Pai, a favorecer, ó Pai celestial, e a cumprir o direito, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Começa a arrumar esta nação, ó Pai. Começa a arrumar em todos os setores, ó Pai. Ó Pai celestial, tanto no executivo, quanto no legislativo, ó Pai, e no judiciário, ó Pai celestial. E mostra que quem tem poder é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor, venha visitar, Senhor. Ó Pai, ó Pai celestial, se faça presente, ó Pai, conosco, ó Pai, nos próximos meses, ó Pai, porque no mês de outubro nós vamos, ó Pai, tomar decisões, ó Pai, ó Deus querido Senhor, decisões, ó Pai, de escolha. Todavia, sabemos, ó Pai celestial, que a escolha maior vem do Senhor. Então, Pai, coopera a tua vontade, o teu querer, e não permita, Pai, ó Deus querido Senhor, ó Deus querido Deus amado, que aqueles, ó Pai, que são contrários, assentem das cadeiras principais. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Meu Deus, pedimos ao Senhor agora também, em nome de Jesus. Visita as comunidades, ó Pai. Medaraio, Rébia, Saio, Candará. Oh, Mindará, Bachuri, Andará, Ebatacéia, Narras. Oh, Batuqui, Andará, Baio, Rébia, Andacai. Meu Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai. Ó Deus, tira, Pai. Oh, aleluia. Tira esse jovem. Tira essa jovem, ó Pai, da mão do tráfico. Ah, meu Deus, esse jovem, essa jovem, Pai, que o Senhor falou, tem promessa, tem obra, está na mão, está na prostituição, está no vício. Meu Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, liberta, Pai. Ó Deus querido, liberta esses jovens. Ó Pai, ó meu Deus querido, ó Pai celestial, meu Deus, porque, Senhor, inimigo, ó Pai, olhou nestes jovens a renovação, ó Pai, da malfeitura do Deus, Senhor, a renovação, ó Deus querido, das mais obras, mas no nome de Jesus Cristo, ó Pai celestial, o Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para trazer de volta para a tua casa, de volta para a tua presença, ó Pai, o Senhor tem poder, Pai, ó Deus querido, para não permitir que haja essa renovação, ó Pai celestial, no meio das comunidades, ó Pai celestial, para que haja, Senhor, prostituição, morte. Ó meu Deus, nós entregamos a tuas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai visitando aquela comunidade. Ó, ai, Jesus, vai visitando, Pai. Vai visitando, Pai, vai trabalhando, Pai, vai libertando, vai dando livramento, Pai. Ó Pai, ouve a oração da tua serva, ouve a oração do teu servo, meu Deus, que ele vai libertando esses jovens, ó Pai, vai libertando, ó Deus querido, ó Deus, vai tirando, ó Pai celestial, essa pessoa do tráfico, vai tirando, Pai, ó Deus querido, nós pedimos ao Senhor, Pai, também no nome de Jesus, ó Pai, denuncia os poderosos que estão patrocinando, ó Pai celestial, ó Deus, essas atrocidades nas comunidades. Denuncia cada um, Pai. Denuncia, Deus. Mostra, aponta e retira, ó Pai celestial, e aplica, ó Pai celestial, ó Pai, a tua palavra sobre estes, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nós repreendemos o espírito do desespero. Ai, meu Deus. Ó Pai, que ó Deus, nós repreendemos o espírito da perturbação, que não deixa dormir. Ó Pai, que esse som alto perturba. Ó Pai celestial, nós repreendemos em nome de Jesus. E entregamos em tuas mãos. E pedimos ao Senhor, toma cada comunidade em tuas mãos. Pai, vai repreendendo todas as setas que estão direcionadas a ofender o teu povo. Assim nós pedimos, ó Pai, e nós cremos na vitória, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus.
Deus de autoridade, domínio e poder dado ao Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Agora chegou o momento da oferta, igreja. Chegou o momento de você dar o seu melhor, o seu dízimo, as suas ofertas. E a palavra de Deus diz, aleluia, que Deus ama quem dá com alegria, né? E quem dá com alegria como o sol brilhará. E Deus recompensará. Louvado seja Deus. Nossa irmã, para louvar pela oferta. Paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos agradecer ao Senhor porque Ele já nos deu aquilo que nós vamos ofertar a Ele. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, louvado seja Deus. Chamar o diácono Tiago aqui para estar orando pela oferta. Paz do Senhor, igreja. Estenda tuas mãos para cá. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, te agradecendo pela tua providência em nossa vida, Pai. Estamos, Pai, devolvendo o que o Senhor nos abençoou, meu Pai. Que o Senhor venha continuar cuidando, Senhor, da nossa vida financeira, Pai. Que o Senhor repreenda o devorador de nossas vidas, Pai. Assim, Pai, eu entrego cada um nas tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos com portas abertas, bênçãos dos céus derramados sobre sua vida, sobre sua família. E agora chegou a hora da palavra. Louvado seja Deus, que nós venhamos estar com nossos ouvidos aguçados, preparados, que nós venhamos receber do Senhor, cada um receba a sua porção, porque o Senhor tem falado, o Senhor está falando, e Ele é aquele que nos desperta para a sua palavra. Amém? Vamos chamar aqui a diaconisa Joyce. Hoje ela está com a incumbência de estar assim, trazendo, ministrando essa palavra. Sei que o vaso está cheio e vai transbordar, e esse transbordar vai sobre a igreja nessa Nicantarábia, nessa noite, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O pastor Hélio vai estar orando pela nossa pregadora nessa noite. Estenda suas mãos ungidas aqui para a serva do Senhor. Querido Deus maravilhoso Pai, eis aqui, Senhor, sua filha que vai pregar a tua palavra. O Senhor vai usando a tua filha, Senhor amado, vai passando para a igreja tudo aquilo que o Senhor quer passar, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, ela está aqui, Senhor, como instrumento nas mãos do Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço e agradeço para a tua honra e para a tua glória. Amém, graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, me encontro muito alegre de mais uma vez estar neste lugar, com a responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Agradeço a confiança dos nossos pastores e o convite da missionária e a confiança do Senhor, porque não é só falar da palavra do Senhor, é falar para a igreja dele, e é de grande responsabilidade. Mas que, assim como o Senhor ministrou ao meu coração,
Tenho certeza que ele vai ministrar também ao coração da igreja. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. É forte. E diz assim, a minha tem por subtítulo, Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. A igreja pode se assentar. Desde o momento em que a missionária Antônia ela me fez o convite, eu fui pedir ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E quarta-feira, quando o pregador começou a falar, eu falei, Jesus. Primeiro eu tremi porque eu estava na mídia, e quando ele começou a falar de Jesus e o mar, eu falei, meu Deus, é a mesma coisa, mas não era. E eu falei, Senhor, meu Deus, eu vou falar também de tempestade, também de mar, o Senhor não teria, então, outra... E o Senhor, não, é aqui. E de quarta-feira para cá, o Senhor continuou palestrando comigo. E eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa entender. Porque, no capítulo 14, Jesus anda por cima do mar. Foi muito bem ministrado aqui quarta-feira. Quem esteve aqui recebeu uma palavra gloriosa. E, pegando um gancho no que o pregador falou, ele falou que o Senhor, às vezes, nos impulsiona. Às vezes, a tempestade vem e nos impulsiona para exigir de nós, não só o físico, mas algo espiritual. E assim aconteceu com os discípulos. Ele, em Marcos 4, onde ele ministrou, de Jesus apazigua a tempestade, mas também relatado em Mateus 8, a mesma passagem. Só que eu fui ler e eu fui tentar entender, e junto com a pregação de quarta-feira, quando os discípulos eles entram no barco, em Mateus 8, Jesus vai com eles. Ali, eles entram no barco tendo Jesus como mestre, porque nos capítulos anteriores, Jesus está ensinando. Ele faz alguns prodígios, ele cura, mas ele mais ensina. Então, os discípulos entram tendo-o como mestre. Mestre porque estavam aprendendo com ele. E ali, eles passam na tempestade e o Senhor acalma o vento. E ali eles veem e perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ali eles entendem que Jesus não é só um mestre, que ele é o Cristo. Então, foi-se criado, eles foram impulsionados a exercer o espiritual, porque a passagem onde Jesus ele apazigua a tempestade é a primeira provação de fé dos discípulos. Eles estavam ali iniciando, vamos dizer assim, a sua caminhada, porque era Jesus que ensinava e era Jesus que fazia. Do capítulo 8 até chegar ao 14, eles conhecem Jesus como aquele que o mar obedece, aquele que as legiões o obedecem, aquele que a enfermidade obedece, aquele que a morte também o obedece. Então, se é criado uma maturidade espiritual na vida dos discípulos.
Jesus não é mais só um mestre que ensina, eles sabem agora de verdade quem Jesus é. Ele não é só um professor, ele é o Cristo. Eles veem o Senhor fazendo prodígios e maravilhas. E depois daquela travessia, eles atravessam o mar outra vez. Mas é uma travessia tranquila. E nada acontece. Mas, em Mateus 14, quando o Senhor ordena, o Senhor não pergunta se eles querem, o Senhor não pede, o Senhor ordena, vai e atravessa. E eles vão. Só que, a partir do 22, 14, 22, não vai relatar que os discípulos eles sentiram medo. Em Mateus 8, eles tiveram medo. Em Mateus 14, não, eles enfrentam outra tempestade no barco, mas dessa vez não é relatado que eles têm medo, porque eles sabem agora quem o enviou e em nome de quem eles estão. Então, o Senhor, ele amadureceu. Os discípulos precisaram, sim, passar pela primeira tempestade, e o Senhor os amadureceu espiritualmente, porque eles eram pescadores, eles estavam acostumados com tempestade. E o mar que eles atravessavam era um mar que era normal acontecer tempestade. Porque, se eu não me engano, era o mar da Galileia. Ele está abaixo do nível do mar, perto de montanhas, então o vento frio desce, encontra com o quente, e pode acontecer uma tempestade assim, de repente. E não é diferente hoje em nossas vidas. A diferença é as circunstâncias, que a gente não entra mais num barco e atravessa o mar. Mas o Senhor fala, vai, e não é que a gente não se assusta, mas a gente sabe quem nos mandou. A gente até está no meio da tempestade. O Senhor mandou, a gente vai, mas a gente sabe quem nos mandou. E não é que a gente não se assusta, é porque a gente sabe quem nos ordenou aí. E foi assim com os discípulos, eles não se assustaram. E estavam ali no meio daquela tempestade, porque antes, né, mas assim, antes de nós conhecermos a Cristo, a gente passa por algumas tempestades. Eu não nasci no lar cristão, e hoje às vezes, eu olho para trás e falo, meu Deus, foi o Senhor. Não tinha como não ser, porque uma tempestade que acontece em nossas vidas antes de conhecer a Cristo, ela nos exige habilidades físicas. Depois que a gente conhece a Cristo, ela nos exige mais do que o físico, ela nos exige algo espiritual. Não é só o físico. E aqui o Senhor, ele dá uma ordem. Vão. E ele fica. Os discípulos eles estavam cansados, porque foi depois da multiplicação dos pães. Eles alimentaram muita gente. Então, assim, a ordem nas nossas vidas, muitas das vezes, é a mesma. O que muda é a circunstância. Volto a dizer, a gente não entra mais num barco, e Jesus ele não se retira para orar, porque hoje nós temos o Espírito conosco. Mas, às vezes, o Senhor fala, vai, a gente obedece. Quando a gente vai, ele se cala. Não porque nos abandonou, mas porque a gente precisa passar. Porque presença de Deus não é ausência de problemas. Silêncio de Deus não é ausência da presença. Ele está ali, ele pode não estar falando em todo o tempo, mas ele está ali. E não foi diferente, não é diferente nos dias de hoje para as nossas vidas. Porque a palavra vai relatar que ele, depois de despedir a multidão, ele viu, os discípulos estavam lá, estavam a noite toda lá. Porque em Mateus 8 não relata quanto tempo eles ficaram naquela tempestade. Em Mateus 14 a gente tem uma noção, porque no versículo 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E eu não sabia, confesso que eu não sabia, eu fui pesquisar o que era a quarta vigília. E os judeus, eles separavam o dia por períodos. A parte da manhã, se eu não estou enganada, era separado por 3 horas. A terceira hora, a 9ª hora, e a terceira hora, 6ª hora e 9ª hora. O período da noite, e aqui eu já tirei algo assim muito importante para a minha vida e acredito que vai ser para a vida da igreja. A parte da noite eram dividida em 4 vigílias.
4 vigílias de guarda. Era separado por hora. Então, ali eu até brinquei com a Daiane hoje, eu falei, tu entendeu que madrugada é lugar de vigília? Que a madrugada é lugar... Porque, irmãos, tem madrugada que é uma bênção. E eu fui pesquisar, e a primeira vigília ela é das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília é das 9 à meia-noite. A terceira vigília de meia-noite a 3 da madrugada. E a quarta vigília é de 3 às 6. Quem nunca acordou aqui, do nada, 3 horas da manhã e não conseguiu mais dormir? Ou tu levanta e ora, ou tu nem dorme, nem não faz mais nada, porque não consegue mais dormir. Então, aqui o Senhor falou comigo, tem madrugada, é na madrugada, porque aqui eram 4 vigílias. Então, eram 4 turnos de soldados. Ninguém ficava cansado, não era sobrecarregado para ninguém. Mas precisava haver aquelas 4 vigílias. E a Bíblia relata que Jesus chegou na 4ª vigília. Ele dispersa a multidão, então acredita-se que foi do final da tarde, antes das 6. Então, os discípulos passaram a noite toda lutando contra o vento. Mesmo com a habilidade de pescador, mesmo estando acostumado a vivenciar, passar por tempestades, eles passam a noite toda lutando contra aquele vento que era contrário. A palavra vai relatar que o vento vinha contrário a eles. E depois de alimentar mais de quase 5.000 homens, estarem cansados fisicamente, eles foram. Não reclamaram, não questionaram, não temeram, só foram. Eles obedeceram ao que o Senhor ordenou que eles fizessem. E assim precisa ser nas nossas vidas, porque o cristão, ele já precisa viver nesse entendimento. Às vezes o Senhor nos dá uma ordem, e quando Ele nos dá uma ordem, a gente já vai assim, pode acontecer alguma coisa. A gente já tem que estar preparado. E aquele mar era propício a isso. Eles já haviam passado por outra tempestade. Então, quando o Senhor ordena que eles vão, vocês vão, eles sabiam que podia acontecer outra tempestade. Só que, dessa vez, Jesus não estava no barco. Jesus ele tinha se retirado para orar à parte, e ele já sabia o que ia acontecer. Porque os discípulos já sabiam quem ele era, que tudo na terra, embaixo da terra, obedecia a sua voz. Mas também em Mateus 10, vai dizer que o Senhor ele dá poder aos discípulos. Então, assim, os discípulos eles já vinham sendo preparados. Eles já não eram mais crente menino. Eles já estavam maduros, porque o Senhor já havia dado a eles poder para curar, para libertar, para expulsar demônio, para ressuscitar. Então, não dava mais para questionar a tempestade. Não dava mais para ter medo da tempestade. Mas eles ficaram. Eles ficaram, e na 4ª vigília da noite, acho que no momento que eles falaram assim, eu não tenho mais força fisicamente, eu já não aguento mais, está cansado. A noite toda ali, o Senhor vem, e às vezes é no momento desse de desespero não, mas de cansaço, que quando o Senhor vem, a gente até se assusta. Até se assusta, mas assim, mesmo que eles estivessem na tempestade, eles estavam ali na sua zona de conforto, porque eles estavam dentro do barco. O barco não virou, o barco não encheu de água. Estava difícil, mas eles estavam numa zona de conforto. E Pedro fala, mestre, se és tu, manda que eu vá até o Senhor por cima das águas. Não é errado sair do barco, mas Pedro já saiu na dúvida. Se é tu. Eu confesso que se sou eu naquela situação, falava, Senhor, se é tu, só acalma o vento. Porque sair do barco, para sair do barco, você tem que ter certeza. Não dá para sair na dúvida, porque enquanto Pedro saiu e ele tinha certeza e os olhos dele estavam fixos no Senhor, ele não afundou. Para sair do barco, não é errado sair, mas para sair você tem que ter certeza, como foi ministrado aqui no louvor, é confiança.
é literalmente estar na total confiança e entregar ao Senhor. É como dizem, às vezes a gente vê aquelas imagens no Instagram, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. É estar na total confiança do Senhor. Porque Pedro estava vivendo ali algo extraordinário dentro de uma tempestade. Pedro viveu algo assim, inimaginável, impossível. Ele andou por cima das águas. E com a autoridade que Jesus deu. Porque Jesus falou, vem. Então, o Senhor deu autoridade para que ele caminhasse por cima daquilo que, no momento, estava deixando ele aflito, cansado, estava fadigado de tanto lutar a noite toda naquele mar. E o Senhor deu autoridade. Só que Pedro ele já desceu do barco com dúvida. Se é tu. Porque ele não reconheceu Jesus assim que Jesus veio caminhando. Ele pergunta, se é tu, manda que eu vá. Jesus fala, então vem. E enquanto ele estava com a confiança dele total no Senhor, ele caminhou por cima das águas. Mas fora do barco, o vento ele é muito mais forte. Fora do barco, a água ela assusta muito mais. E foi o que aconteceu com Pedro. Fora do barco, Pedro sentiu o vento muito mais forte. Pedro já não estava mais na zona de conforto dele, por mais que estivesse em uma tempestade. Ele não estava mais. Ele não tinha mais um barco firme sobre seus pés. Ele estava vivendo algo impossível. Fugiu do controle de Pedro. Pedro não tinha como controlar, ele estava andando sobre as águas. Quem faria isso? Mas o vento fora do barco, ele é muito mais forte. Ele assusta muito mais. E quando Pedro, ele começa a sentir que, eu acredito que Pedro sentiu o pé descendo, ao invés dele só olhar para Jesus, é olhar para Jesus e olhar para o pé, meu pé está descendo, ele se desesperou. E assim, muitas das vezes, é na nossa vida. O Senhor nos dá uma ordem e a gente está lá, está na tempestade, está cansado, o vento vem, a provação vem, e a gente está lá insistindo, insistindo, persistindo, porque nós sabemos quem nos deu aquela ordem, que foi o Senhor. E Ele não nos daria uma ordem para que, quando nós chegássemos no meio do mar, a gente afundasse. Porque Pedro caminhou por cima das águas, Moisés e o povo de Israel passou entre o mar, mas afogado ninguém morreu, a não ser os egípcios. O povo do Senhor não morreu. Então, assim, o Senhor não ia dar uma ordem para que chegasse no meio do mar, o barco virasse, eles afundassem. Não, o Senhor não ia fazer isso. E assim é na nossa vida. Está difícil, às vezes a gente está cansado. Aqui eles alimentaram a multidão e depois foram para o mar. Hoje a gente não faz literalmente isso, mas a gente tem nossos afazeres, é filho, é casa, é trabalho. Isso tudo, muitas das vezes, passando pela tempestade. Porque nós obedecemos, nós sabemos o Deus que nós servimos, porque não é mais tempo de ser crente menino. Nós não somos mais. A palavra do Senhor, ela fala que o Senhor ele deu poder aos seus discípulos. E nós somos os discípulos do Senhor. Então, nós temos autoridade, nós temos também esse poder. Então, por mais difícil que seja, a gente sabe quem nos enviou. A gente está cansado, mas a gente está insistindo. Está difícil, mas a gente está insistindo. Mas, às vezes, no momento de desespero, mesmo sabendo que foi o Senhor, em algum momento a gente duvida. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ele já desceu do barco na dúvida se era o Senhor ou não. E eu vou aproveitar e dar um testemunho, porque eu falei, Senhor, o Senhor me deu essa palavra, mas no que se aplica na minha vida? Eu havia esquecido. E eu estava em um lugar onde era quase o mar da Galileia. Eu sabia que a qualquer momento a tempestade ela podia levantar. Mas eu estava. E foi um dia normal, como o pregador falou aqui na quarta-feira. Um dia comum, naquele dia. Eu trabalhei normal.
Estava trabalhando 12 por 36, trabalhei um dia, no outro dia era minha folga. Tudo normal. No dia da minha folga, levantou-se a tempestade. O mar se levantou. E, no de repente do Senhor, eu me via em pé na minha pia, chorando, conversando com a RH da empresa, porque eu não sabia. Foi assim, foi no de repente. E eu conversei com ela, eu falei, não dá, então, se é para continuar assim, não dá para mim. E conversamos, e ela aceitou. Naquele momento, eu tinha certeza que era o Senhor. Falei, Senhor, foi o Senhor que preparou o momento. E eu continuei na certeza. Mas, conforme foram passando os dias, eu não vou negar, surgiu a dúvida, assim como em Pedro. Eu falei, vieram as preocupações, as dúvidas, e eu me via afundando, assim como Pedro. Eu falei, Senhor, mas será que eu tomei a decisão certa? Mas, como eu ouvi, o Senhor, Ele não manda recado. E, por volta de mais ou menos uns 8 dias depois, o Senhor, Ele se revelou assim, de uma maneira que eu falei assim, Senhor, obrigado. E era como se, naquele momento, eu tivesse ouvido o Senhor falar para mim, tem de bom ânimo, fui eu. Porque o Senhor se revelou de uma maneira que eu falei, Deus, muito obrigado. Se eu não tivesse saído uma semana atrás, hoje eu estaria desesperada, porque eu não sabia como que eu ia fazer para sair. Porque era necessário que eu saísse. Era necessário. Mas, em um dado momento, surgiu, sim, a dúvida. Estou construindo casa, tem as meninas, mesmo não pagando aluguel, mas, assim, as preocupações vêm. E eu comecei a questionar, Senhor, será que foi o Senhor mesmo? Será que eu não me precipitei? Mas, de uma maneira gloriosa, o Senhor, Ele se revelou. E eu agradeci. E foi como se o Senhor tivesse, sim, segurado nas minhas mãos e me tirado, porque eu estava, assim, afundando. Eu não passei algumas noites sem dormir, preocupada, e foi como se o Senhor tivesse me tirado. Ele se revelou de uma maneira, assim, muito gloriosa, e eu agradeci muito ao Senhor. Porque eu falei, Senhor, se eu não tivesse saído há uma semana atrás, saí com todos os meus direitos. Se eu não tivesse saído há uma semana atrás, hoje eu estava tendo que pedir para sair, porque obedecer eu ia. Eu ia sair sem direito a nada, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele levantou, sim, uma tempestade. O vento veio. Eu até questionei, tive medo, mas o Senhor me provou que foi Ele. Foi Ele que levantou a tempestade, porque eu sabia que a qualquer momento poderia acontecer. Mas, quando o Senhor se revelou, e da maneira que Ele se revelou, eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque eu sei, agora eu tenho a certeza que foi o Senhor. Foi o Senhor que fez, foi o Senhor que preparou, foi o Senhor que escolheu o melhor momento. Porque, se o Senhor não tivesse feito isso, eu estaria desesperada, assim, entre aspas, eu digo, mas, assim, eu ia obedecer. Porque, da maneira a qual o Senhor se revelou, não tinha nem como eu não obedecer. Eu tinha que obedecer. Mas o Senhor, Ele não deixa os seus à deriva. Então, o Senhor me fez sair, sim, uma semana antes, e sair com todos os meus direitos. E não que Ele precisasse provar alguma coisa, mas o Senhor, Ele cuida dos nossos corações, Ele cuida das nossas emoções, e Ele se revelou. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque agora eu tenho certeza que foi o Senhor que fez. E, quando eu fui assinar, eu saí no dia 4, no dia 14, a RH marcou para ir lá no escritório, ela também é crente, e ela falou, eu falei, eu saí no momento certo. Ela falou, sério, Joyce? Eu falei, para você eu posso falar, porque você vai entender. O Senhor, Ele não manda recado, mas o Senhor, Ele se revela. E foi necessário que eu saísse. Então, se eu não tivesse saído semana passada, eu ia estar saindo agora, eu ia estar te deixando na mão, assim, sem aviso. Porque, a partir do momento que o Senhor se revelou, eu não ia pensar 2 vezes, eu ia sair. Mas o Senhor cuidou. Foi o Senhor que fez. E, voltando aqui, Pedro afunda.
se desespera por conta do vento. É muito forte, é algo que ele nunca fez. Ele nunca tinha andado por cima das águas. Era algo extraordinário. O Senhor permitiu que Pedro vivesse o extraordinário dentro de uma tempestade, dentro de algo que afligia ele no momento. E ele viveu o extraordinário do Senhor. E quando o Senhor retorna, pega Pedro pelas mãos e fala: por que temestes, homem de pequena fé? Por que duvidastes? E eles retornam para o barco. E acalmou o vento. E esse 32 aqui, ele me chamou a atenção, porque o Senhor, ele não ordena que o vento cesse. Ele não ordena que o mar se acalme. Ele volta para o barco. Ele voltou para o barco, acalmou a tempestade. Então, talvez nas nossas vidas, em algum momento, não sei como se encontra o coração de vocês, mas ele precisa voltar para o barco. Porque quando ele volta para o barco, acalmou o vento. Ele não precisou ordenar que o vento cessasse. Ele não precisou ordenar que a tempestade cessasse, não. Ele apenas voltou para o barco, junto com Pedro. E, às vezes, nas nossas vidas, a gente até coloca Jesus no nosso barco, mas a gente fala só até aqui. Daqui para lá, essa parte aqui, Jesus, eu resolvo sozinha. Eu faço sozinha. E a gente acaba, assim, tirando Jesus do barco. Aí levanta-se ventos, levanta tempestade. E a resposta é muito simples. A solução é muito simples. É Jesus voltar para o barco. Porque Jesus não precisou ordenar ao vento que ele cessasse. Ele ordenou em Mateus 8, porque os discípulos não sabiam que o vento o obedecia. Eles não tinham esse conhecimento. Jesus já tinha realizado algumas curas e eles sabiam que ele tinha o poder. Mas o vento é algo que foge do nosso controle. Não é nada físico. Então, em Mateus 8, ele prova que o vento obedece. Os discípulos eles estavam o conhecendo como aquele que o vento e o mar o obedecem. Em Mateus 14, os discípulos eles já sabiam. E a solução era muito simples, era Jesus voltar para o barco. Ele não precisava mais mandar, ordenar que o vento cessasse. Era Jesus voltar para o barco. E é assim nas nossas vidas. Então, que nessa noite que nós venhamos ter a certeza que quando o Senhor ele nos dá uma ordem, Ele vai conosco. Ele pode até ficar em silêncio por algum tempo, mas é para nos testar, porque é assim a nossa vida. Nós aprendemos, amadurecemos e o Senhor ele nos testa. E nós temos que estar em constante vigilância, porque eu realmente fiquei assim, eu falei, Jesus, realmente a madrugada é da vigilância. A madrugada é da oração, é vigilância e guarda. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque nós temos que estar em constante vigilância. Porque, às vezes, nós achamos que porque é Jesus que nos ordena, aí a tempestade se levanta, que o inimigo não vai agir. Ele vai sim. Quando ele não tem oportunidade, ele já vai. Imagina ele vendo a oportunidade. O vento e a tempestade pode até ter sido causada pelo Senhor, mas se no meio do vento e da tempestade a gente não vigiar, o inimigo ele vai agir sim, porque ele não vai perder a oportunidade. Porque quem impeliu Jesus ao deserto foi o Espírito, mas foi lá, no lugar que Jesus foi impelido pelo Espírito, que Satanás o tentou, e não vai ser diferente na nossa vida. Se ele tiver a oportunidade, vai ser ali, no meio da tempestade, que ele vai agir. Então, nós precisamos ter certeza quem nos mandou, em nome de quem nós estamos indo. Porque o Senhor já nos deu esse poder e essa autoridade para, no meio da tempestade, se precisar, a gente vai expulsar demônio, a gente vai orar pela cura. Nós temos que ter autoridade para isso, porque o Senhor já nos deu.
Em Mateus 10, o Senhor é claro, vocês vão ter poder para curar, libertar, expulsar demônios, para ressuscitar. Então, seja na tempestade ou não, nós temos que estar preparados para fazer aquilo que o Senhor nos ordenar. Nós temos que ter a certeza de quem nos mandou, que tudo que há no céu, na terra e embaixo da terra obedecem à voz daquele que nos mandou, daquele que está nas nossas vidas. Que nós venhamos ter a cada dia mais a certeza que o Senhor, Ele não perdeu o controle. Que mesmo que a gente esteja passando por alguma dificuldade, alguma batalha, alguma tempestade, que o Senhor, Ele continua no controle. Silêncio de Deus, o silêncio do Senhor, não é a ausência da presença, não é a ausência do cuidado, não é a ausência do trabalhar dele nas nossas vidas. Mas ele precisa nos forjar. Forjar a nossa fé, fortalecer a nossa fé nele. Porque só assim, e tão somente assim, nós vamos vencer. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a nossa fé, ela precisa ser moldada, ela precisa ser testada. E, às vezes, sim, o Senhor ele vai permitir, e Ele mesmo vai nos ordenar a ir por um caminho que, lá na frente, vai se levantar uma tempestade. As coisas vão apertar, vai ser mais difícil. Mas foi o Senhor que nos ordenou. O que nós não podemos fazer é sair do barco sem ter certeza de quem está nos chamando para fora do barco. Porque se a gente sair sem ter certeza de quem está nos chamando para fora do barco, a gente vai afundar. E às vezes Pedro afundou, mas Pedro clamou. Às vezes a gente afunda, mas a gente não chama por Jesus. Às vezes a gente não chama. Às vezes por orgulho, às vezes por medo. E um período da minha vida aconteceu isso. E hoje eu falo para o pastor Antônio, na oportunidade que eu tenho, eu corro. Pastor, eu preciso de um gabinete. Não dá para afundar. A gente tem que pedir socorro. Se sair, saia com a certeza. Não é errado sair. Porque se Pedro não tivesse duvidado, Pedro teria ido até Jesus. Tinha ido, tinha voltado. Mas Pedro ele já desceu na dúvida. Eu não sabia se realmente era Jesus. Ele desceu com dúvida. E é na dúvida que a gente acaba se assustando com o vento. Porque Pedro não estava só vivendo um extraordinário. Pedro estava cada vez mais perto de Jesus. Quanto mais perto, mais o vento vai levantar. Quanto mais a gente renuncia, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente ora, mais as coisas parecem que apertam. Então, para descer do barco, a gente tem que ter certeza de quem nos chamou. Não dá para descer na dúvida. E se descer na dúvida, chama Jesus para o barco de novo. Que é Jesus entrar no barco, cessa a tempestade. É a gente voltar a confiar e a entregar verdadeiramente ao Senhor. Que o Senhor, Ele faz. Porque Jesus retornou para o barco, cessou o vento, acabou a tempestade. Precisava Jesus retornar para o barco. Pedro precisava passar por aquilo, para que a fé dele tivesse sido ainda mais fortificada no Senhor. Porque, por mais que ele tenha vivido o extraordinário, ele temeu. E foi nesse medo que Pedro, por muito pouco, não afundou. Mas ele reconheceu, ele teve a humildade de pedir ajuda. Então, às vezes, a gente está afundando, mas a gente não quer nem que o nosso irmão saiba que a gente está afundando. E a gente não pede ajuda. E a gente vai afundando. E a gente não pede ajuda. E é necessário. É muito necessário, porque foi aí que Jesus segurou a mão de Pedro e levantou. Jesus até questionou, homem de pequena fé, por que tu temeste? Mas Jesus não deixou de estender a mão. Mas Pedro precisou clamar. Pedro precisou pedir socorro.
para que Jesus segurasse em sua mão e levantasse ele, e trouxesse ele de volta, e voltasse junto com ele ao barco. Foi necessário Pedro pedir socorro. Então, que nessa noite você não venha ter medo, que a dúvida, as dificuldades, elas não venham nos levar a temer, a duvidar de quem nos enviou, de quem está conosco e em nome de quem nós estamos. Nós não estamos no nome de qualquer pessoa. Nós estamos no nome do Senhor. E é debaixo da sua ordem que nós vamos quando Ele manda ir. Se Ele mandar ir, a gente vai. Se Ele mandar ficar, a gente fica. Mas precisamos estar debaixo da obediência. Eu aprendi isso a minha adolescência inteira. Tem que obedecer. Não obedecer, até hoje. Se não obedecer, o negócio estreita. Porque se a gente sai na desobediência, não é que o Senhor ele vai recolher a mão. Ele não vai, porque o Senhor não deixa os seus perecer, se reconhecer. Mas é muito melhor sair na obediência. Saia quando o Senhor mandar, você vai. Se Ele mandar ficar, você fica. Se Ele não vai, você não vai. Se o Senhor não vai, nós não vamos. Se o Senhor não mandar, a gente não vai. Porque o Senhor, quando Ele nos manda, Ele pode até estar em silêncio, mas Ele nos garante. A gente pode até não estar sentindo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, o silêncio de Deus não é a ausência da presença. E essa pessoa falou assim, eu passei por um período na minha vida que Jesus ficou em silêncio. Mas eu também não sentia nada. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, não é que o Senhor não estava presente, mas o teu desespero não te deixou sentir a presença dEle. Ele poderia não estar falando, mas presente Ele estava. Porque o nosso desespero, ela falou, eu fiquei desesperada porque eu não sentia mais a presença do Senhor. Eu falei, foi o teu desespero que te afastou da presença do Senhor. Porque Ele estava em silêncio. Mas Ele se fazia presente. Porque o silêncio do Senhor, ele não é a ausência da presença, ele não é a ausência do cuidado. Mas, às vezes, é preciso o Senhor calar. Ele silencia para que nós possamos buscá-lo ainda mais. Para que nós possamos fortalecer ainda mais a nossa fé. Porque ir com o Senhor falando a todo tempo é maravilhoso. Mas, às vezes, é necessário que Ele cale. Para que a gente venha exercer. Como foi muito bem ministrado aqui na quarta-feira. Ele nos impulsiona a extrair algo a mais. E, às vezes, é no silêncio do Senhor que Ele extrai algo a mais. Porque nós vamos buscá-lo mais. A gente vai jejuar mais. A gente vai passar a vigiar mais. A orar mais pela madrugada. Para que nós possamos ouvi-lo de novo, e o Senhor vai nos aprovar, e o Senhor se revela. Às vezes se revela de uma maneira tão sutil. Eu aprendi muito com o pastor Antônio. O Espírito Santo, ele não grita, ele sussurra. Então, se tiver com muito barulho, ele não vai disputar a voz com ninguém. É preciso a gente entender, parar, para ouvir a voz do Espírito falando ao nosso coração. Porque o Senhor fala. O Senhor, Ele não nos desampara. O Senhor é conosco em todo o tempo. Então, que nessa noite nós venhamos ter a certeza que quando Ele manda, Ele nos garante. Que nós estamos indo no nome de alguém em quem tudo no céu, terra e embaixo da terra o obedece. Nós não estamos no nome de qualquer pessoa. Que nós venhamos ter bom ânimo. Que o nosso medo não venha nos fazer duvidar que foi o Senhor que nos mandou. Foi o Senhor que nos mandou. Então, se Ele mandar, vá na certeza, vá na fé. Vá com a certeza que mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele é com você, Ele é comigo. E que, no final, aquela tempestade ela vai cessar. E você vai sair daquele barco com Cristo.
Não deixe que ele saia do seu barco. Se você sair do barco, não saia sem que seja pela ordenança do Senhor. E se porventura sair, não hesite em pedir socorro se estiver afundando. Nós precisamos reconhecer quando precisamos de ajuda, quando precisamos do irmão, quando precisamos do socorro do Senhor. Não hesite. Peça socorro, clame, porque o Senhor, Ele é poderoso para te tirar dali de onde você está afundando, está quase lá. Mas o Senhor, Ele é poderoso para nos tirar. Que nós venhamos ter a certeza nessa noite que em momento nenhum o Senhor, Ele perdeu o controle. O Senhor, Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Mesmo que tempestades se levantem, o Senhor, Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Ele se faz presente e nós vamos passar, porque foi em seu nome, foi em sua presença que nós fomos, foi obedecendo a uma ordem sua que nós fomos. Então, nós não vamos perecer. Que essa palavra, assim como foi ministrada, falou muito forte ao meu coração. Que assim também tenha falado ao coração de vocês. Que saímos aqui nessa noite com a certeza que o Senhor, Ele está no barco. Que aquilo que nos aflige, quando nós confiamos e entregamos ao Senhor, Ele nos dá autoridade para caminhar por cima, para passar por cima. É Ele quem nos dá autoridade. E quando Ele nos dá, nós precisamos agarrar e obedecer, sem temer. Às vezes é difícil, que as coisas apertam. Parece que quanto mais você confia, mais apertadas as coisas ficam. Mas o Senhor, é Ele quem nos garante, é Ele quem nos sustenta. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.